A última pergunta é se é possível evangelizar no carnaval. Agora eu vou até dar um exemplo, né? Eu lembro que tinha uma igreja, e eu lembro que nessa igreja eu não era o líder dos jovens, mas eu era professor da EBD, então assim, eu tinha um certo respeito lá entre os líderes e até mesmo entre os jovens. Aí houve uma reunião acerca do que nós iríamos fazer, sugerir a ideia do que poderíamos fazer durante esse período de carnaval. Já eu lembro que teve um jovem que eu até entendo que foi bem intencionado, você pedindo para ele que a igreja está fechada. A gente não sai para evangelizar, cara. Eu até entendo que o jovem estava bem intencionado. As pessoas gostaram da ideia e tal. Aí eu tive que, quando eu vi que o pessoal começou a gostar da ideia, eu tive que falar, peraí, vamos analisar o seguinte. Aí eu tive que fazer algumas proposições, fazer um primo de lucidez para entender por que não era válido evangelizar no carnaval. Mas eu ponto o seguinte, vamos lá, primeiro, aqui temos só jovens. Um jovem por si só ele já é muito inconstante. Infelizmente, é muito inconstante. Aí você chega num ambiente onde tem homens e mulheres seminus se atacando, com a sua nudez exposta. Irmão, acho que jovem vai olhando lá, o jovenzinho olhando lá o pandeiro da moça lá. Ele vai lembrar de Jesus, ele vai aguçar o seu desejo carnal. Então aquilo que deveria ser algo bom vai se tornar um mal, ele vai se tentar. Onde deveria ter evangelizado, vai ser tentado, não tem cabimento. E aí, sabe qual vai ser a frase que vai usar? Calma, varão, Deus está nos provando, não. Aí você fala, aí você vai ver que a gente sabe que o pecado ele é um processo. A gente olha de novo, aí aquilo começa dentro da nossa mente, aquilo começa a gerar um desejo. E daqui a pouco você tá ali com um desejo desenfreado no seu coração, querendo consumar aquele seu desejo. É como se dissesse que a gente tem que ir lá dentro do prostíbulo para evangelizar. Como você dissesse, não. Eles dizem isso primeiro. Exatamente isso. Não sei se você sabe o nome dessa prática, né? Eles chamam de evangelismo estratégico. Chama evangelismo estratégico. E eu conheci uma pessoa, inclusive, que a igreja dela faz. Não sei se vão fazer esse ano. Mas fazendo essa coisa. Aí teve uma vez que eu me deparei com isso, com essa situação, esse debate, né? Sobre essa questão, se é lícito fazer evangelismo estratégico, porque você está indo, olha a lógica, tem lógica. Você está indo lá onde os perdidos estão para falar de Jesus. E é a mesma coisa que Jesus fazia. Jesus ia no meio dos pecadores, no meio dos publicanos, e levava o reino. Então, qual é a diferença entre o que Jesus fazia e o que esse pessoal está fazendo? Mais uma vez, é a lógica deles. Então, eu concordo com isso. É a lógica deles. Aí, os problemas que nós temos com isso. Jesus, em momento algum, ele esteve no ambiente de pecado daquelas pessoas que ele estava consumando seus Exatamente. Quando ele, por exemplo, encontra lá Mateus e Levi na coleta de impostos, ele não senta do lado dele e ajuda Mateus a compactar, coletar impostos. Ele vai, levanta bem e me segue. Exatamente. Da mesma forma, também outro texto que eles pervertem muito é aquele texto de Paulo que fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Exatamente. Só que Paulo não está falando de nada disso ali, o contexto é totalmente diferente. Aí eu gosto de um exemplo que é mais ou menos o seguinte. Se eu for, por exemplo, convidado para uma casa de japonês, eu vou me submeter até certo ponto à cultura deles. Não vou me sentar numa cadeira, vou sentar numa mesa abaixo. Eu vou comer a comida típica deles. Em vez de usar talher, eu vou usar um hashi. Posso até usar um kimono. Posso até falar japonês, se eu aprender algum dia, claramente. Mas a partir do momento que a família que me convidou, vamos aqui fazer uma oração a Buda. Aí parou. Há um limite. Então, eu me fiz de fraco. Eu adentrei na casa, compactuei da cultura deles, comi a comida deles, abri mão de muitas concepções ocidentais não bíblicas, que estou falando, práticas como sentar na mesa baixa, comer sem talher. Eu me fiz de fraco para ser bem visto pelos fracos, né? Fraco entre aspas, fraco aqui num sentido espiritual, mas diferente de mim, que poderia se escandalizar com meus hábitos e eu com os deles. Então, é nesse sentido que Paulo está falando. Como o Rogério falou, Paulo nunca pisou num prostíbulo para ver uma prostituta. E olha que ele está escrevendo na igreja de Corinto que tinha um famoso templo a deusa Afrodite que tinha prostitutas cultuais. Era perfeito para Paulo entrar lá no templo. E lá e evangelizar. Nunca fez isso. Ninguém fez isso. Afasta você das equipes.
atrapalhem um pouco essa adoração sexual que vão falar de Jesus. Ninguém nunca fez isso. Então, da mesma forma, a gente não tem que... eu não tenho que subir no altar de Satanás para derrubar Satanás. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Evangelismo estratégico para quem? É estratégia do diabo, só se for. Então, Você como falei, se eu tenho, assim, não é querer dizer que eu tô vendo o futuro, mas óbvio que eu acredito sim, que se os jovens estivessem naquela ocasião, nós teríamos mais baixo do que esse, não teríamos até muito abaixo, quando voltasse para a igreja, o jovem, tudo lá, aquela moça trocando lá, não tem jeito. Isso é achar que a gente entrou no estado de glorificação e a gente não tem mais a tendência ao pecado. Então a gente tem, como vocês bem falaram, né? Paulo não usou isso e tinha um ambiente propício a isso. Cristo não usou isso. Por que a gente vai fazer isso? Então é algo que não faz. Bateu o martelo, né? A escritura está falando assim, eu não dou base para ele. Não, evangelizar eu dou base. Mas calma, que tipo de evangelismo? Qual a motivação, como o Rafael falou, que motivação é essa? Então acho que E outra coisa, até para nós fazermos evangelismo de qualquer natureza, a gente não pode ir por nossos planos. Tem que ser debaixo da orientação do Senhor. Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho, mas esperem até que o Espírito desça do alto sobre vocês. Percebam, ninguém foi evangelizar antes de Atos 2. Não é por acaso. Então tem que haver uma capacitação de Deus. Eu tenho que entregar os meus planos de evangelismo para Deus também. Não adianta ter uma boa ideia, não, eu quero ganhar almas para Jesus, eu vou na boca, eu vou ali. Não é assim. As nossas, como eu falei, de boas intenções o inferno está cheio. E a gente pode se prejudicar. Paulo teve ideias para evangelizar, algumas foram bem sucedidas, outras ele fala que foram frustradas. Ele até fala categoricamente, Satanás nos impediu de pregar o evangelho. Enfim. Então, até para evangelismo não é obra nossa. Então, a gente também tem que tomar cuidado com as nossas pseudo-estratégias.